Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Você deve estar reparando que a gente está num cenário diferente, bacana, né? Um espaço novo aqui, e você vai ver quando a outra câmera focalizar a nossa entrevistada, hein? Um céu bonito aqui fora, né? O mar da Praia dos Cavaleiros, muito bacana. A gente hoje vai falar sobre um assunto interessante aqui na nossa Macaé, um assunto que já foi tema de muito debate, de muita discussão, e que volta e meia surge, que é a importância da religião, ou da religiosidade, da espiritualidade, melhor dizendo, que é algo que para mim está além da questão da religião, da espiritualidade nas questões relacionadas à saúde, tanto aos tratamentos como à manutenção de uma boa saúde. Estou recebendo hoje a psicoterapeuta Jandiara Hitzman. Ela tem um trabalho muito bacana feito junto ao UFRJ, e vai falar um pouco para a gente sobre isso. Prazer em te receber, Jandiara. Obrigada, Silvio, pela recepção, pelo convite. Estou muito feliz de estar compartilhando com vocês aqui essa novidade que trará muito benefício para a saúde dos usuários, né, do SUS, dos hospitais, das empresas, não só na saúde, mas a gente fala também no setor da educação, a gente fala também no setor das empresas offshore, né? A espiritualidade nas empresas. E nós estamos muito felizes com essa oportunidade de poder compartilhar isso. O meu trabalho lá na UFRJ, junto com o Núcleo de Pesquisa, o GP Saúde, que é um grupo de pesquisa em espiritualidade na saúde, aqui no campus, o UFRJ Campus Macaé. Eu estou ali com a doutora Cássia, né? Eu sou colaboradora externa desse grupo, junto com a professora da universidade e junto com alunos que estão ali nesse grupo que pesquisa a importância da espiritualidade na saúde, né? Nós estamos nesse momento de férias, mas em março nós retornamos com as pesquisas. Eu colaboro com as questões de artigos científicos, trazendo lá do nosso polo de espiritualidade da saúde, lá de Juiz de Fora. É um congresso que acontece todo o ano com o nosso professor lá, Alexander Moreira, que ele é referência em espiritualidade na saúde. Eu sou formada em pós em espiritualidade na saúde pelo NESME, que é a galera lá da UFRJ, e todo ano tem o CONUPS. Ano passado eu levei o pessoal do Hospital Público de Macaé. Esse ano a gente, se Deus quiser, a gente vai levar o pessoal do Núcleo de Pesquisa da UFRJ. É um lugar assim onde vem pessoas do mundo todo, né, pessoas de fora do Brasil, para palestrar referências no mundo com relação a essas pesquisas. E eu também faço parte como colaboradora externa do Hospital Público de Macaé. Desde 2018, nós já estamos ali, né? A primeira conferência de saúde e espiritualidade aconteceu dentro do HPM 2018. Eu estava ali iniciando a minha pós em espiritualidade, estávamos ali... eu estava ali colaborando na promoção daquele evento. Eu, a Cássia, a Cris Nel do setor de humanização, o Sérgio Catão. Eu trouxe também uma amiga dos Estados Unidos que trabalha com a questão da espiritualidade também, do óculos virtual, o benefício para a saúde psicológica no atendimento de pacientes que faz o procedimento do tratamento oncológico. Então aqui eu estou
para colaborar na saúde. Estivemos ali também no hospital lá de Trapiche, dando uma palestra. Nos colocamos à disposição também do hospital aqui a Unimed, onde fomos muito bem recebidos. Estamos aguardando agora um contato para apresentação do material para o pessoal da saúde. E estamos aguardando também o Hospital DOR também, que já levaram para a direção em reunião sobre o assunto. Então é um tema muito importante, que as pesquisas mostram que aqueles que praticam a religiosidade / espiritualidade têm o poder de se curar, né? Tem mais qualidade de vida, tem mais qualidade dentro das relações familiares. Então, isso é ciência, comprovação científica. E esse ano vai ter uma palestrante que ela vai falar sobre a questão da espiritualidade no tratamento com crianças, adolescentes, a importância da espiritualidade também nessa fase da adolescência. Eu já li algumas coisas a respeito de espiritualidade e saúde, essa interface, né, entre tratamento, manutenção da boa qualidade da saúde e da espiritualidade, muito vinculado a obras de inspiração kardecista, da doutrina do Allan Kardec. Mas eu te faço uma pergunta. Espiritualidade, até antes da gente falar propriamente da questão da saúde, espiritualidade, na sua visão, tem relação com religião necessariamente ou não? Não necessariamente, mas a religião, ela te promove as práticas da religiosidade. Eu costumo dizer, né, que uma mente não treinada nada pode realizar, porque nós estamos no mundo com muitas distrações, né? E se a gente não olha para dentro, porque a religião ela tem esse intuito de fazer você olhar para dentro, né, para suas mazelas, para as questões de relacionamento com o próximo e até para preservar a sua saúde mental, né? Então, a religiosidade e a espiritualidade, ela tem conceitos diferentes, né? A religiosidade são as práticas da religião, né? De várias religiões, mas a espiritualidade é aquela pessoa que está sempre conectada com a sua essência, com algo maior. E se você não tem uma religião propriamente dita, no meu ver, você às vezes acaba despercebido nas distrações do mundo. Então, a importância de treinar a mente para este lugar. Não, a gente vê também profissionais da saúde que têm até um pouco de medo de tocar nesse assunto de religião. Mas a pós em espiritualidade, ela nos dá ferramentas para incluir a religião / cultura do paciente a favor da sua qualidade de vida, da sua cura, porque muitas vezes o paciente quer falar da sua religião. E se você rechaça isso, meio que o paciente perde a esperança, porque a religião ela te dá esperança de uma vida pós a morte, né? Geralmente todas as religiões, né? E a gente precisa estar um pouco conectado com essa essência, com a nossa cultura. Eu lembro uma vez quando a gente estava fazendo um atendimento no leito do HPM, num senhor que ele fazia hemodiálise. Era o último leito, é ali onde eu estou como colaboradora externa. E ele já estava tão assim, muito aquadinho na cama, muito triste, né? A gente sabe que o tratamento de hemodiálise é algo muito desafiador. Então ali eu já estava vendo que ele já estava um pouco desistindo da vida, muito magrinho, parecia ter 80 anos, ele só tinha 40. E aí eu comecei a dialogar com ele, ele se abriu, ele deu oportunidade para eu chegar. E aí eu comecei a conversar com ele naturalmente, perguntar como o senhor está hoje, me conta um pouco sobre a sua vida. E eu percebi que ele falava muito da mãe dele. E aí, assim, eu pensei, vou botar o nome de seu João. Seu João está falando tanto da mãe. Ô, seu João, me fale um pouquinho sobre a sua mãe. E aí ele falou, minha mãe era uma mulher que dava vida, porque ela era parteira, ela era chamada no hospital lá onde nós morávamos no interior, e ela ajudava no parto. Minha mãe
era uma pessoa que orava pelas pessoas. Antigamente, na roça, existia as rezadeiras, as mulheres de oração, davam um chazinho. Isso. E as pessoas vinham até a casa dela e ela oferecia chá, uma palavra de fé e uma prece. Então, minha mãe era uma mulher que dava vida. Trazia esperança para o ser humano que estava ali nos seus desafios diários. E à medida que ele foi falando dessa mãe, eu tive um olhar diferenciado para aquele paciente. Ele começou a tirar a coberta, parecia que ele estava se abrindo novamente para a vida, aonde ele trouxe à memória aquilo que dava esperança para ele. Então, por que não agregar, trazer a sua cultura como uma ferramenta de esperança para você vencer um câncer? Conheço várias pessoas que passaram por câncer. Sábado mesmo eu fui num aniversário de uma grande amiga de 89 anos. É uma pessoa extremamente de fé e ela venceu o câncer. Ela fez a comida toda do aniversário dela e tinha bastante convidado. Ela ficou em pé o tempo inteiro na festa. Uma pessoa extremamente positiva, otimista, de muita fé e que faz prece para as outras pessoas também. As pessoas vão à casa dela. Então, ela passou por 2 cânceres, ela tem 89 anos. Isso é um dos casos que eu conheço. E a ciência, hoje eu falo de ciência, comprova que a fé, né, o modo de se relacionar com esse mundo, a prática da sua religiosidade, da sua espiritualidade, essa olhar para dentro, não é ficar conectado com as distrações do mundo, porque isso nos tira da nossa essência, faz despertar para algo maior. E a gente vive num país, né, numa sociedade que é eminentemente religiosa, independentemente da escolha religiosa individual de cada um, e a gente sabe também que as religiões, de um modo geral, todas pregam muito um otimismo, uma crença num amanhã melhor, num porvir melhor, que já é uma pregação por si só positivista. Porque eu penso que essa questão da religiosidade está muito ligada ao positivismo, a você ser positivo diante da vida, né? É esse positivismo que te faz acreditar que o seu tratamento vai ser bom, que o medicamento vai fazer efeito, que isso vai passar e você vai se recuperar. Eu acho que realmente isso é muito bacana, realmente. Dentro da academia, você faz um trabalho linkado com a UFRJ. Sim. Como é que foi isso no começo? Levar essa temática para dentro da academia? Na verdade, já existia. O encontro que eu tive com a Cássia, assim, vou dizer que, me permita a palavra, foi deusidência, né? A gente fala até uma linguagem, mas tem ateus que não acreditam em Deus. Foi uma coincidência, né? E ali, junto com o primeiro Congresso de Saúde e Espiritualidade, desde 2018, lembrando que eu já fazia trabalho no HPM de palhacinhos, Projeto Rir para Não Chorar, sim. desde 2016, né? E aí foi uma trajetória assim de conhecer pessoas. Aí 2018 veio o nosso encontro com a UFRJ e de lá para cá a gente foi fortalecendo esses vínculos. Então, quando eu vi, já existia um núcleo de pesquisa dentro da UFRJ Macaé. E eu, lá do outro lado, eu já falava sobre isso. Né? Eu já falava sobre isso, porque eu já estudava sobre isso. Eu tenho uma carreira de estudo, a minha primeira graduação é teologia, né? A segunda é a psicologia e vários cursos de terapeutas, enfim. Então, isso já está um pouco dentro de mim. Desde pequena, eu achava que eu tinha até problema de saúde mental. Que eu começava a caminhar na rua falando sozinha, mas eu já estava falando com algo maior, além desse mundo aqui físico. Então, chegou uma hora
que eu assim, será que eu tenho algum problema de saúde mental? Pelo contrário, hoje eu tenho uma sanidade que a religiosidade, a espiritualidade me promove. Mas a gente sabe também, eu trabalho na clínica também com pessoas extremamente religiosas, que carregam às vezes muita culpa, muito preconceito, muito ódio, né? Ontem eu estava vendo um filme, Francisco e Clara, e o Francisco, ele tem até aquela oração de São Francisco, fazei de mim instrumento de vossa paz. E aí teve uma hora que o pai dele queria que ele fosse um grande guerreiro que lutasse na época dos cruzados, né? E ele sentiu que aquilo não era para ele, matar a carne do próximo. Aí ele virou, né, o São Francisco de Assis, e aí teve uma vez que ele foi enviado para os povos islâmicos. E lá quase que cortam a cabeça dele, acharam que ele fosse uma pessoa que fosse lá não investigar, mas... Um inimigo em potencial. Um inimigo. X9, vamos dizer assim. Isso. Como se fala na gíria. Aí o sultão, Espião. né? Espião, justamente. Espião, a palavra é essa. Isso aí. Aí o sultão ficou olhando assim meio de lado, aí bloqueou para ele não ser decapitado, né? Porque ele tinha outra pessoa que fazia isso para ele. E aí começaram a conversar. E ali naquele diálogo eles conseguiram ficar amigo. Ficaram em paz, cristãos e muçulmanos. E aí ele foi ali para fazer um acordo de paz. Aí quando ele sai e leva essa palavra lá para os povos, na época dos cruzados, o cristão, eles não aceitaram. Porque falaram assim para ele, quem é você? Tipo assim, não, nós vamos atacar, não aceitamos essa proposta de paz, vamos matar. E aí o Francisco fala assim, mas isso não é de Deus, né? Matar o próximo, o outro, mas quem é você? Nós precisamos matar sim, para, tipo assim, acabar com essa raça. Dizimar o islamismo. Então, essa é uma religiosidade perigosa. Essa é uma religiosidade perigosa. O preconceito, o ódio, a raiva, né? Que antigamente era um pouco assim. Hoje, com a espiritualidade, tudo muda. Começa uma unicidade entre as mentes, né? Tanto que no Congresso são pessoas de várias religiões, mas a gente consegue dialogar. A gente consegue dialogar. A gente fala que a gente está ali em prol do amor, né? Da paz, da quietude, do bem-estar, da saúde mental, que acaba curando o corpo também. Ou seja, esse é um trabalho que eu posso dizer que é um trabalho ecumênico, no sentido de que congrega pessoas de segmentos diversos. Sim, tanto que no NAER, no Núcleo de Atendimento Espiritual e Religioso, onde eu sou colaboradora externa, o NAER é composto por pessoas de várias religiões. E a gente vai aos leitos para ter uma escuta ativa. Né? Aí, quando o paciente pede para uma pessoa da sua religião ir lá para dar uma palavra, uma oração, seja lá o que for, aí a gente contata aqueles voluntários dali para poder ir naquele leito específico da religião chamada ali. Mas a gente é um núcleo de pessoas onde a gente está ali para fazer a escuta do paciente. E eu sou aquela pessoa que dá toda a questão do treinamento dentro do grupo, as palestras, podcast, passo materiais que eu recebo lá do Paraná. Eu tenho um grupo de saúde e espiritualidade que tem 700 pessoas, são o pessoal da saúde que está postando tudo que está fresquinho no Brasil e fora do Brasil. Bacana. Você, além desse trabalho no NAER, no HPM, você como psicoterapeuta, você também tem um trabalho, mexe com uma prática que ganhou muito espaço na sociedade recentemente, que é a constelação familiar, né? Uma coisa que de repente começou -se a se falar, chegou a um ponto de a justiça, né? Algumas instâncias da justiça adotaram a prática da constelação familiar em processos e em julgamentos, né?
Queria que você falasse um pouco da constelação, o que é, como é que ela se aplica na prática. Então, eu vejo a constelação familiar é uma técnica terapêutica que visa resolver conflitos familiares. Eu vejo isso uma ferramenta muito poderosa, né? Mas a gente precisa escolher o profissional que está ali atrás para que possa aplicar. Por quê? Porque na constelação familiar a gente tem que passar a teoria, a prática, e não a religião, assim também como na psicologia. Eu já vi pessoas praticando a constelação, né, fazendo ali a constelação, envolvendo religião. Então, tem que ser uma coisa muito neutra. E eu já vi pessoas também que são de uma religião e que na hora que aplicam a constelação na prática, elas são a teoria do Bert Hellinger. Essa prática, ao meu ver, é uma prática que vai trabalhando toda a questão da família, toda a sua ancestralidade, para desbloquear a mente e para trabalhar também com crenças. Então você começa a ter uma nova percepção de mente, ou seja, entender o porquê o seu pai é assim e o que você precisa liberar na mente para que você progrida para o mundo, entender por que a sua mãe foi assim, porque a avó foi tratada assim, porque a bisavó, ou seja, é um momento de racionalizar toda a sua questão familiar, para que você não fique agarrado na falta de perdão, no ressentimento, do mal-estar, aquelas mágoas, né? As mágoas. Então a gente faz, né? Isso para mim é espiritualidade. Isso para mim é espiritualidade. Uma vez eu atendi uma criança, uma Desculpa, menina. mas a constelação, em essência, ela não tem relação qualquer com religião. Nenhuma. Né? Ela é uma prática meramente psicoterapêutica. Não, mas as pessoas às vezes misturam. Por isso que o CRP ele fica um pouco reservado com relação após a espiritualidade. Isso hoje. Certo. Mas na ciência isso é muito bem separado. Sim. Eu tive um caso de uma menina, criança, né? Ela tinha mais ou menos uns 12 anos e ela tinha perdido o pai. E ela tomava muito remédio, ela não tinha conseguido processar ainda o luto. Ela estava muito em sofrimento, porque ela amava muito o pai. E aí, à medida que eu ia assim, botando os bonequinhos na mesa que eu faço constelação individual com bonecos, e aí fui arrumando tudo e sentindo e ouvindo ela atentamente. Foi uma constelação linda. Teve uma hora que ela conseguiu se despedir do pai na mente. Aquilo que ela carregava na mente de lembrança, de dor, de luto, de tristeza, ali ressignificando tudo, racionalizando tudo. Eu peço a pessoa para fechar o olho e eu pergunto: o que você está vendo aí na sua mente? Ela virou para mim e falou assim: eu estou vendo meu pai indo embora para o céu. Então isso é muito importante para a mente. Isso é um processo terapêutico impactante que muda a vida do ser humano. Ou seja, ali a chave dela vira, o processo de luto, né, se desfaz, né, ajuda muito, ou ela é uma pessoa que ainda faz terapia, né, acredito eu. Mas assim, ali eu pude perceber a leveza que ela levantou da minha mesa. Ela conseguiu ressignificar, ela estava ainda agarrada ao pai, amarrada, em sofrimento, e aí ela solta, e o pai vai embora. E esse processo foi lindo. Então a constelação para mim é uma técnica assim muito espiritual, que trabalha na verdade com a mente. E é muito a escuta de frases, não, vamos falar isso agora. Ressignificar seu pensamento, vamos entender por que você tem essa crença. Tem um pouco, então pelo que você está falando, a constelação tem um pouco de PNL? Programação neurolinguística. Nunca estudei PNL.
mas eu acredito que está tudo interligado, está tudo unido. Constelação, espiritualidade, PNL, Reiki. Você falou agora de um caso específico de uma menina, de uma pré-adolescente de 12 anos, que vivia um processo de sofrimento pela perda do pai, e que eu acredito que tenha sido abrupta, tenha sido repentina. Foi. Ou seja, não teve um período de processamento da perda. Não. Foi uma ruptura traumática. Além de um caso como esse, quais outros casos a gente vê a aplicação positiva da constelação? Alguém, por exemplo, que vem de um casamento longevo de muitos anos e de repente tem um divórcio. Há lutos também em casos como esses, né? A gente sabe disso. As pessoas levam esse tipo de questão também para usar a constelação como forma de se curar? Sim, a ideia ali é fazer que o paciente não veja que o problema está no outro, né? O outro, na verdade, é professor de Deus para as nossas vidas, vamos dizer assim, né? Professor para as nossas vidas. Eu tenho hoje um casamento de 30 anos, 32 anos, que meu esposo é totalmente diferente de mim. Né? Muitas diferenças, eu sou água, ele é fogo. Então o outro está sempre ali para nos ensinar a melhorar sempre em algo. A gente faz, a gente tenta mudar, eu acho que isso é muito forte, tenta mostrar para o paciente outra percepção de mundo. Como exemplo eu vou te dar, porque me dê permissão para falar do Mestre Jesus, né? Jesus diz que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. Você acha que essa conta não é muito? Mas não é isso, não é porque você precisa dar para o outro. Na verdade, você acha que precisa receber. E é bem por aí mesmo. Ou seja, é um perdão emocional para que você liberte do seu cativeiro de dor. Então, a constelação, ela ressignifica muitas coisas. Porque o que acontece também? Hoje você se separa, amanhã, mas eu conheço pessoas que já se casaram 3, 4 vezes, mas ainda não se acharam. Porque, na verdade, o problema não está no outro, o problema está em nós. A gente tem que ter um pouco de autoconhecimento, né? A comunicação não violenta é uma ferramenta muito bacana para a empresa, para relacionamento. Eu falo também do meu curso, um curso em milagres, que o milagre é mudança de percepção de mente. A gente começa a perceber o mundo, o outro, com outro olhar, que é um olhar de perdão. Então, esse trabalho ele é interno, não é externo, porque, um exemplo, na pandemia, foi um desespero total. E na pandemia, a gente teve um encontro com esse livro, Um Curso em Milagres. Pensa no momento maravilhoso das nossas vidas, aqueles que estavam unidos online ali estudando, era de 10 a 12 pessoas. Nada te abalava, a guerra não te abala, a questão com o filho abala, mas você vai estar sempre ressignificando para você não entrar... É uma mudança no formato de enfrentamento desses fatores com os quais você tem que lidar, né? Até hoje tem gente com problema de saúde mental por causa do Covid. Sim, bastante. Então nós vivemos um tempo, assim, é até estranho falar isso, um tempo de pleno, de muita conexão para dentro. Porque se a gente for olhar fora, jornal, várias coisas, a gente vai ficar atordoado, muitos pensamentos disfuncionais, muita ansiedade. Essas distrações, a gente tem que ter muito cuidado com as distrações do mundo, porque ela faz com que a gente não olhe para dentro, não desperte, né? Bom, queria que você falasse também um pouco sobre a constelação sistêmica. Ela é absolutamente igual ao exemplo que você narrou. E queria também que você falasse um outro negócio. Eu vi uma vez uma representação um pouco teatralizada, mas não era no teatro, era uma coisa real, de uma constelação que era feita com pessoas. Você falou que usa bonecos, né? Mas assim, um grupo de pessoas que representavam
entes, parentes de uma determinada pessoa que estava ali, que era o centro da constelação. Me fala um pouco dessa dinâmica. Eu atualmente estou trabalhando só com bonecos. O paciente Sim. ele fica à mesa e os bonecos são as representações familiares. Ou Sim. seja, você escolhe o boneco tal para ser sua mãe. Você olha para aquele boneco, está parecido com a minha mãe. Aí você já começa a sentir algumas coisas, que as emoções, as percepções vêm. Com pessoas também, o terapeuta ele pode escolher também, mas no caso, eu não faço essa, o paciente ele escolhe. Eu acho que essa é a questão. E aí começa assim, você começa a ver naquela pessoa o teu pai. E aí, de repente, aquela pessoa tem uns comportamentos até na fala igual do teu pai. Às vezes um pai muito duro, ríspido, né? Sim. E ele já olha assim, já faz aquela lembrança. Isso já começa a incomodar. E ali começa a trabalhar tudo aquilo. Porque às vezes também o que está no outro, né, é aquilo que precisa ser trabalhado em mim. Por exemplo, às vezes tem umas frases que você fala assim, o meu santo não cruza com fulano. Muito comum, muito comum. Mas aí você está olhando nele, você. Tem muito a ver contigo mesmo, né? Tudo é sobre... Nada é sobre o outro, tudo é sobre mim. Mas no final das contas, você não acha que é um pouco isso mesmo, que grande parte das demandas que chegam, por exemplo, no consultório, boa parte das queixas, das reclamações, até das frustrações das pessoas, não está muito ligado em como elas lidam com o seu entorno, muito mais do que com os fatores externos? Na verdade, são comportamentos aprendidos, né? Às vezes uma mãe que era assim, um pai que era assim, ou as pessoas também carregam muitos traumas. Né? E faz, por exemplo... conheço pessoas que descobriram depois de velha que tem bipolaridade 2 e que se tivesse descoberto antes... Poderia ter tratado, de repente. E aí, na verdade, isso tudo está relacionado com traumas. Né? O Dr. Gabor Maté, ele fala, é um médico húngaro que eu fiz um treinamento com ele online. Ele diz que as doenças autoimunes, lúpus, tireoide de Hashimoto, doença de Crohn e até o câncer, elas têm uma base nas questões da infância, de trauma, que são tratadas com hormônios do estresse. Mas como? Né? Uma doença autoimune ser tratada com hormônio de estresse? O hormônio de estresse é dopamina, não é? Esteroides, não me lembro agora, não recordo, mas ele fala muito isso, que é um tratamento para o estresse. Né? O lúpus, vamos dizer, está relacionado às questões de traumas infantis. Então, se você vai para a constelação, você tem a possibilidade de ver e de perceber esse campo de uma forma mais leve, que faz que você processe isso na sua mente e todos os sintomas sejam aliviados do corpo. O Gabor Maté, ele fala muito disso. Eu tenho uma amiga que ela fez um podcast comigo, ela adquiriu um câncer no seio. E aí ela foi no geneticista, eu não sei se foi em Campos ou em Itaperuna, que o médico fez lá o gráfico dela, a pesquisa, né? E ele virou assim, no período tal ao período tal, você teve um período de muito estresse? Ela falou assim, sim. Porque o seu câncer não é genético. Seu câncer está relacionado com algum trauma nessa fase da sua vida. Falando assim, eu chego até a me arrepiar. Está relacionado ao trauma. Então, as pessoas hoje estão muito preocupadas a combater o sintoma, mas não vão na raiz do problema que está lá dentro, às vezes uma ofensa, uma mágoa, uma coisa mal resolvida. Que a gente vai carregando isso na mente e acaba que toda essa ofensa que a gente carrega, acaba que gera muito na gente raiva. E a gente começa a projetar essa raiva no mundo e os relacionamentos ficam
péssimos na família, enfim. A pessoa vai ficando azeda, né? Vai ficando Azeda. amarga sem perceber. Tem a coisa também dos campos energéticos, né, o Jandiara? A coisa das energias que estão em torno. E tem gente que é mais suscetível a conectar com determinadas energias exatamente ruins, de mágoa, de raiva. Gente que está sempre irritadiça. São as emoções. As emoções. Falando assim, em outras palavras, né, são emoções não ressignificadas, são traumas de infância, uma vida que a pessoa não consegue olhar para dentro, só olha para o seu lado externo, é a falta de dinheiro, é a falta de um marido, é tudo falta, mas não consegue reconhecer aquilo que já tem hoje aqui. Começa a viajar muito nesse mundo de ilusão. Ele não vive o momento presente, ele se coloca no passado e no futuro, né? Então, acabei até me perdendo na pergunta. Não, porque tem dentro dessa lógica tua também, tem aquele caso das pessoas que acreditam que, certamente você já conheceu gente assim, eu conheço gente assim, que acredita que merecia mais da vida. Merecia mais do mundo. A gente, com certeza, você conhece. O ego é o ego, né? O ego é as duas, hemisfério direito e esquerdo. É aquele que está sempre na falta, né? Acha que pode mais, que quer mais, que merece mais. Que deveria ser tratado melhor e deveria receber mais. Isso gera uma legião de frustrados também. Sim. E eu penso que a frustração é uma máquina de produzir essas sensações ruins. E ele vai projetando isso no mundo. E aí tudo ao seu redor vai ficando ruim. Porque ele não consegue ser grato, só falta. Então ele fica naquela emoção de ódio, de raiva, de insuficiência, de ingratidão. E qual pessoa assim que vai reverberar paz por onde ele passar? E aí eu te pergunto, a pessoa quando entra nessa vibe, para usar uma palavra da moda aí, ela fica tipo num looping, tipo um cachorro tentando pegar o rabo, e não sai desse ciclo. Como é que se tira a pessoa desse ciclo? Olha, muitas das vezes a pessoa precisa ficar doente. Tombar. Preciso que ela tombe. Tombar para ela poder olhar para dentro. Né? Ou uma separação, ou uma experiência de EQM, de experiência de quase morte. Porque poucos, como diz, né, as escrituras sagradas, poucos vêm pelo amor, vêm mais pela dor. Né? E é bem por aí. As pessoas não conseguem se conectar nesse lugar da mente. Né, de quem quer ler, quem quer ter momento. Eu li na Globo hoje que os livros que estão bombando agora são os livros de reflexões diárias, que se chama também devocional. As pessoas que nem praticam religião estão querendo agora buscar esse lado mais espiritualizado, que a ciência agora está mostrando o poder disso, né? Mas as pessoas já acordam pulando da cama, não guardam um minuto do dia para si. Isso é muito importante. Traz uma mudança na mente, que quando você muda a mente, você muda toda a sua percepção de mundo. Mas para mudar a mente, você precisa ler, você precisa ter o autoconhecimento, você precisa praticar a espiritualidade, você precisa... A caridade também, né? Os espíritas falam muito da caridade, é comprovado cientificamente que fazer o bem faz bem. Né? As orações, né? As rezas, a meditação. Então, as pessoas não querem isso. As pessoas estão vivendo muito no hedonismo, né? E acabam que vão se afundando mais, aí fica aquela insatisfação, aquela infelicidade, acorda sempre no dia seguinte pior. Além disso, a gente vive eu acredito, a gente vive a sociedade do ter, né? Do culto ao ter, e a gente, eu não culpo as pessoas não, porque todo mundo é bombardeado o tempo todo. Tá todo mundo em busca. Por essa ideia de que satisfação está ligada a adquirir coisas, a ter algo. As crianças já
já nascem, já crescem sendo bombardeadas por essa informação. De que ser feliz ou estar feliz é ter algo. É ganhar aquele carrinho, aquele brinquedo. É muito difícil, né? Isso é uma mentira do ego. O ego contou isso pra gente a vida inteira, né? E os publicitários ajudaram a colaborar. Nossa, muito. Televisão. Você não pode botar a culpa só no ego, não. Isso foi uma estratégia muito bem montada. O ego, ele é formado. Você, vamos dizer, que você nasce com a tua essência, né? Vamos dizer assim, pura, né? E aí a construção do ego é pela sociedade, pela mídia, pela família, e aí você vai só sujando a sua esponja. O entorno daquele serzinho puro ali vai sendo contaminado, né? Vai sujando a esponjinha. Uma montanha. Aí vão contando os casos para ele, as crenças que manga com leite mata. Isso. Mas por que manga com leite mata? Vai ver na história, não é bem assim. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Você é palestrante também? Faço palestra também. E na tua atividade de palestrante, você aborda o quê? Aborda todos esses temas? O meu forte maior é a espiritualidade na saúde, né? Certo. A risoterapia também, o meu trabalho de monografia na faculdade foi a risoterapia na promoção da saúde, baseado em ciência, que foi o trabalho que eu comecei no HPM em 2016. Sim. Tem até foto ali, depois eu posso mostrar. E vinha Kenny Williams cantar pra gente no Natal, os super-heróis vestidos pra a gente ir aos leitos das crianças. A gente foi homenageado na Câmara dos Vereadores, saímos na revista Diversidade, falamos no jornal. A gente tem uma história muito legal e as pessoas me encontram e falam: Jandiara, quando que o projeto de palhacinho vai voltar? Nossa, aquilo era tão bom para minha vida. E eu fazia muito treinamento, né? Na época tinha até um rapaz da França, no Rio de Janeiro, convidei ele para vir dar uma palestra, pessoal do Rio. Teve um caso de risoterapia de um casal que participou do nosso treinamento. E aí, aquela coisa de casamento, paga a conta, cuida de filho, aquela coisa meio cansativa, e nada de novo acontecia. E aí, quando eles participaram desse encontro de palhacinhos, dessa dinâmica, dessas palestras, no domingo eles falaram assim: olha, ontem a nossa noite foi maravilhosa, há muito tempo que a gente não tinha uma noite tão especial, porque eles relaxaram. Começaram a perceber a alegria, onde buscar. E assim também é com a espiritualidade. Tem gente que chega no nosso treinamento que não consegue nem levantar o braço de tanta dor, que ia ter que fazer fisioterapia, tomar remédio. E no final do curso está todo mundo assim. Então a proposta é palestrar, é compartilhar isso com os profissionais de saúde, profissionais da educação, profissionais de empresas offshore, para que a gente possa trazer mais humanização e leveza, porque os profissionais de saúde estão adoentados. E a gente precisa olhar para essa classe, né, com um olhar mais humanizado, com mais carinho, porque eles estão ali para cuidar. E quem cuida precisa ser cuidado. Bastante, bastante. Profissionais de saúde, de educação, profissionais das forças de segurança, tem muita gente adoecida, muita gente precisando de ajuda. Jandiara, quem quiser conhecer o teu trabalho, ver tua agenda de palestras, te convidar para uma palestra, te chamar para conversar, procura onde, qual rede social, qual site? Dá as tuas direções aí pro nosso telespectador. Vocês que estão nos assistindo, por favor, dá um likezinho nesse podcast, se inscreva no canal. Isso. E também me siga lá no Instagram, psicoterapeuta Jandiara Hitzman. Eu tenho também um podcast no YouTube, Jandiara Hitzman. Vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. A gente está entrevistando ali médicos, pessoal da UFRJ, do HPM, o pessoal que passou na época do Covid. Está muito legal esse podcast. Me segue lá. E dentro do Instagram tem ali o meu telefone que vai cair direto na minha caixa profissional. Né? Eu, às vezes, não posso te atender na hora, mas você deixa a sua mensagem que eu vou te responder, ok? Instagram... psicoterapeuta Jandiara Hitzman. Jandiara Hitzman com 2 N's no final. RITZMANN. Me segue lá. Jandiara Hitzman. Jandiara, prazer conversar contigo. Obrigada, conhecer Silvio. O teu trabalho e
e desejar que muita gente te procure, grupos principalmente, porque eu acho que esse tipo de trabalho ele é legal quando ele é aplicado de forma coletiva, né? Sim. Para que as pessoas possam entender que, antes de tudo, de qualquer coisa, você precisa se conectar um pouco com as energias positivas, dar uma parada, dar uma pausa, respirar e entender que tem muito mais coisa além dessa busca insana, absurda, quase neurótica da existência humana de hoje, que a gente precisa também dar uma paradinha e estimular um pouco o ócio criativo, que você tem direito de se jogar numa rede e ficar quietinho ali, olhando pro céu, que a vida não é só essa correria louca nossa do dia a dia, né? Verdade, verdade. E lembrando que na clínica também a gente tem as aplicações dos formulários baseado em ciência do nível de espiritualidade, existe vários formulários, né? E a intenção também é trazer isso para os profissionais de saúde, onde a gente possa fazer várias dinâmicas. Tem um pessoal aí que já está apto para trabalhar com a gente. Maravilha, então. Quero te desejar muito sucesso. Obrigada, Silvio. E o convite já fica feito para uma próxima oportunidade para a gente conversar um pouco mais. Tá ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradecemos todos. Tá aí, portanto, gente, esse é o nosso podcast Nossa Macaé. Você sabe, a gente sempre conversa com pessoas que têm muito conteúdo importante para trazer para a gente, conteúdos especiais, gente que atua em Macaé, isso que é o mais importante, gente que atua aqui fazendo um trabalho diferenciado de excelência aqui em Macaé. Eu lembro a você, te peço, por favor, compartilhe esse podcast com os amigos. Se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assine, ativa o sininho lá, que aí o YouTube vai dizer para você que tem vídeo novo. Com isso você manda para todo mundo, a gente fica mais conhecido, esse conteúdo chega para mais pessoas, tá bom? Conto contigo na nossa próxima oportunidade, temos um encontro marcado. Até breve, até lá. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.